por que você está aqui? Por que você está usando o seu tempo para assistir esse vídeo? Logicamente que é para aprender, é para crescer. Bem-vindo ao Química Só 10. Eu sou Ed Carrazone e eu vou trazer para vocês uma maneira mais fácil para entender a química. Vamos em frente. Na aula de hoje, vamos falar de ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, que é um assunto bem legal, bem fácil de se entender. Vamos em frente. Ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Primeiro caso é o tamanho das moléculas. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Vê bem, pessoal, quanto maior a massa, deixa eu botar aqui, maior massa, maior ponto de ebulição. Vê bem, eu tenho aqui esse lápis, tá? Vou aquecer o lápis e a tampa. Quem aquece primeiro? Logicamente, a tampa tem menor área, então ela vai ter menor ponto de ebulição. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Bem tranquilo, né? Então, maior massa, maior energia térmica para quebrar as ligações, maior o ponto de ebulição. Primeiro caso aqui, tem o metano, etano, propano. Tá? Vamos trabalhar o seguinte. Qual deles tem maior ponto de ebulição? Você já sabe. Maior cadeia, maior massa, maior ponto de ebulição. O metano, etano e propano. Logicamente, eu tenho aqui um carbono, o etano tem 2 carbonos e o propano tem 3 carbonos. Como eu estou trabalhando com hidrocarboneto, eu tenho aqui a mesma função. Eu tenho aqui, no caso, os alcanos. Então, a partir do momento que vai aumentando a massa da estrutura, vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando o ponto de ebulição. Os alcanos, quando aumentam de 1 carbono, ele aumenta cerca de 20 a 30 graus Celsius o ponto de ebulição. Aqui eu tenho o propano, maior ponto de ebulição do que o etano, que tem maior ponto de ebulição do que o metano. Vê só, normalmente você não tem que saber o valor do ponto de ebulição, mas para você ter uma ideia, dá uma olhada. O metano, ele tem um ponto de ebulição de aproximadamente menos 162,5 graus Celsius. O etano tem um ponto de ebulição de menos 88 graus Celsius e o propano tem um ponto de ebulição de menos 42 graus Celsius. Então, veja, vai aumentando o ponto de ebulição. Pessoal, maior cadeia, maior ponto de ebulição. Então, veja, metano, etano, propano, butano, pentano e assim por diante. Vai aumentando. Quanto maior a cadeia, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Então, primeiro caso, tamanho das moléculas. Bem fácil. Agora, o segundo caso, eu coloquei como ramificações. Vê bem, as cadeias normais têm maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Só para lembrar, Hélio, o que seria uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Vê só, vou botar aqui embaixo. Vou colocar aqui uma cadeia com 4 carbonos, uma cadeia normal, uma cadeia que não tem ramificação de carbono. E vou colocar, com a mesma massa, uma cadeia ramificada. Eu vou chamar aqui agora de isômeros. O que são isômeros? São cadeias que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, aqui as duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, que é C4H10. Olha, a fórmula aqui vai ser C4H10. Mas a estrutura é diferente. A primeira é uma cadeia normal, porque não tem ramificação de carbono, e a segunda é uma cadeia ramificada, porque tem uma ramificação de carbono. Então, vê só, as cadeias normais têm maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Logicamente, pessoal, comparando aqui, olha, a mesma fórmula molecular, ou seja, os isômeros. Vamos em frente. Pentano, 2-metilbutano e o dimetilpropano. Vê só, o pentano eu posso também chamar de pentano normal ou N-pentano, para especificar que é uma cadeia reta, que é uma cadeia que não tem ramificação. Na letra B eu tenho o 2-metilbutano, que eu também posso chamar de apenas de metilbutano. Tá? E na letra C o dimetilpropano ou 2,2-dimetilpropano. Agora, quem tem maior ponto de ebulição? Maior ponto de ebulição é a letra A, que é uma cadeia normal. Depois, a letra B, que é uma cadeia ramificada, com uma ramificação, e a letra C é uma cadeia com 2 ramificações. Vê só, o ponto de ebulição aqui de A é de 36
graus Celsius. O ponto de ebulição de B é de 28 graus Celsius. E o ponto de ebulição de C é de 9,5 graus Celsius. Lembrando que você não tem que saber o valor do ponto de ebulição. Só estou colocando para você ter uma ideia. Agora, esse caso é diferente do primeiro, porque o primeiro, a fórmula molecular alterava. A fórmula molecular é diferente. Nesse não. A fórmula molecular é a mesma. Então, aí no caso, as três moléculas têm a fórmula. Está aqui em cima, ó. C5H12, ou seja, são isômeros, tá? Porque tem a mesma fórmula molecular, mas tem diferentes estruturas. Vê, uma forma que eu gosto de explicar sempre nessa relação é o seguinte, ó. Vou colocar três recipientes, vou imaginar que sejam iguais, tá? Aí peguei, coloquei a primeira cadeia normal, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A outra, 1, 2, 3, 4, com a ramificação. E a terceira, ó, 5 carbonos com 2 ramificações. Vou aquecer as três. Observa, pessoal, que... Deixa eu mudar aqui a cor. Observa que a primeira tem maior área. Tem maior área superficial. Não estou falando de superfície de contato, eu digo maior área superficial. A segunda tem menor área. Vê que eu tenho mais espaço. A terceira tem mais espaço ainda. Ó. Tem menor área ainda. Ela é mais esférica. Então, quanto mais esférica a cadeia é, ela tem menor área superficial. Tem menor ponto de ebulição. Agora, o correto mesmo para essa análise é a seguinte. Ó. Eu vou pegar o pentano e o dimetilpropano. Ou seja, eu vou pegar uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Logicamente, aqui eu tenho um par de isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, C5H12, tá certo? Vamos lá. Mais uma vez, veja, eu tenho aqui a primeira molécula, que é o pentano normal, e tenho aqui a molécula do dimetilpropano. Coloquei duas moléculas de cada, tá certo? Vê bem, a força de atração entre elas. No primeiro caso, analisa aqui, vê a força de atração e vê a segunda. Ou seja, qual delas tem maior área de contato? Vê a primeira. Deixa eu mudar aqui a cor. Vê a primeira. A área de contato ela é bem maior do que a segunda. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vê bem. Vou pegar essas duas canetas aqui, ó. Colei dessa forma. Tá? Maior área de contato. Agora, colei assim. Menor área de contato. A primeira cadeia, vamos imaginar que seja essa daqui, ó. Tá? Eu colei essas duas canetas e quero agora desgrudar. Eu vou gastar mais força, tá, para desgrudar do que a segunda. A segunda está só assim, ó. A segunda área de contato dela é menor, é mais fácil de desgrudar. Então, quanto maior a área de contato, maior o ponto de ebulição. É mais difícil de quebrar aqui as ligações. Por quê? Vê aí, a intensidade das forças intermoleculares vai diminuir. Quanto mais ramificada, ou seja, quanto mais esférica for a cadeia, menor a área superficial, menor a área de contato entre elas. Então, vai ter menor ponto de ebulição. Vamos lembrar. Primeiro caso, maior cadeia, maior ponto de ebulição. Segundo caso, quanto mais ramificações, menor o ponto de ebulição. Ou seja, as cadeias normais terão maior ponto de ebulição do que as cadeias ramificadas. Perfeito, né? Fácil demais. Sem aperreio. Terceiro caso é a simetria. Quanto maior a simetria, maior o ponto de ebulição. Ed, o que seria, né? O que é simetria? Igualdade. Simetria, igualdade. A gente vai trabalhar aqui a simetria considerando aqui, ó, as ramificações. Tá aqui, ó, ramificações. E considerando também as insaturações. Tá? Insaturações. Ed, o que é uma insaturação? Uma dupla ou uma tripla. Tá lembrado? Insaturado, uma cadeia insaturada que tem uma dupla ou tripla entre carbonos. Tá bom? Então, veja, vamos trabalhar assim a simetria. Vamos lá. Peguei aqui o but1-eno e o but2-eno. Quem tem maior ponto de ebulição? Quem é mais simétrico? Quem é mais igual? Vamos imaginar aqui uma reação com ozônio, tá? Uma ozonólise. Vai quebrar aqui a dupla total. A ozonólise é uma reação enérgica aqui, tá? Com ozônio. Ozônio para quebrar a estrutura, tá? Enérgica. Então tá aqui, ó, meio ácido. Quebrou, fiquei 1 carbono e 3. Aqui quebrou, fica 2 e 2. 2 carbonos e 2 e 2. Aqui então vê quem é mais simétrico, quem é mais igual? A letra B.
é uma cadeia mais igual, mais simétrica, então ela vai ter maior ponto de ebulição. Então, ó, B tem maior ponto de ebulição do que A. Agora aqui, deixa eu contar só um segredo. Deixa eu apagar essa parte aqui. Só um segredo em relação a isso. Na prática mesmo, essa molécula aqui, ó, ela vai ter o ponto de ebulição, tá, de menos 6 graus Celsius. E essa segunda molécula, ela apresenta a chamada isomeria geométrica, ou cis-trans. Ela vai ter duas formas de representação. Uma forma cis e uma forma trans, que não é o caso de a gente trabalhar agora, mas só para você ter uma ideia. Na forma cis, o ponto de ebulição dela vai ser de 4 graus Celsius. E na forma trans, o ponto de ebulição dela vai ser de 1 grau Celsius. Então, vê bem. Sem considerar agora aqui a parte da isomeria, eu sei que a letra B tem maior ponto de ebulição em qualquer uma das formas que ela vai apresentar. Tá? Depois a gente vai falar sobre a parte de isomeria também. Tranquilo? Então, vê bem. Quanto maior a simetria, maior o ponto de ebulição. Terceiro caso, tranquilo. Só uma coisa, vocês não vão achar esses casos assim, separados em livros, não. Isso aqui é uma forma que eu achei para poder explicar melhor, para poder o pessoal ter um norte, tá? Se orientar para poder estudar a parte de ponto de ebulição. Porque eu estou trabalhando em hidrocarboneto, mas daí você vai depois relacionar para álcool, para aldeído, para acetona, para ácido carboxílico. Eu só não estou comparando funções diferentes agora, porque aí, se eu vou trabalhar com funções diferentes, eu tenho que ver a ponte, né, ou ligação de hidrogênio que uma forma e que a outra não forma, né, a quantidade de oxigênio, tudo isso aí vai influenciar. Por isso que, por enquanto, estou trabalhando com hidrocarboneto. Então, vamos lá agora. Quarto caso, vou misturar ramificações e simetria. Vê que fácil agora. Vamos lá. Nesse caso agora, pessoal, não vou nem colocar teoria. Vou colocar 5 exemplos e quero saber quem tem maior ponto de ebulição deles. E agora? Você já sabe. Todos são isômeros, tá? Todos aqui, ó, têm a mesma fórmula. Qual é a fórmula molecular para essas estruturas aqui, ó? Eu tenho C6H14, ou seja, todos são isômeros. Agora, quem tem maior ponto de ebulição? A letra C. Como é que eu sei isso? É a cadeia normal. É a cadeia normal, cadeia reta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o ponto de ebulição dela é maior. Depois, eu vou procurar aquela, deixa eu eliminar primeiro. Eliminei a letra C já, tá? Que é a cadeia normal, cadeia reta, não tem ramificação. Depois, vou procurar aquela que só tem uma ramificação. A letra A tem uma ramificação, a letra E tem uma ramificação. Agora, qual das duas é mais simétrica? É a letra A. Vê bem, a ramificação está no meio. A letra E, a ramificação está aqui, ó, logo no início. Então, veja, a letra A tem maior ponto de ebulição do que a letra E. Só uma coisa. Na letra C, o ponto de ebulição dela, aqui, ó, é de 69 graus Celsius. Vê como tem uma queda. Na letra A, ele cai para 62 graus Celsius. Na letra E, vai para 60 graus Celsius. Então, observa. Aqui é 60, tá? Observa que a variação da letra A para a letra E, ou seja, a variação da ramificação, nem tem tanta diferença no ponto de ebulição. A queda maior vai ser da cadeia normal, que é a letra C, para a letra A, que é a cadeia ramificada. Então, tem a queda de 69 graus Celsius para 62 graus Celsius. Mas já a letra A para a letra E, a variação é pequenininha, ó, 62 graus Celsius para a letra A e 60 graus Celsius para a letra E. Tá certo? Vamos lá. Agora, vou ficar com a outra, que tem duas ramificações, a letra B e a letra D. Pessoal, a letra D ela é mais igual, mais simétrica do que a letra B. E também a letra B ela é mais esférica. Lembra, quanto mais esférica, tá certo? Menor área superficial, menor ponto de ebulição. Então, vou ficar agora com a letra D, tá na sequência, e depois com a letra B. Pronto, a gente analisou aqui, ó, 5 compostos isômeros e conseguiu analisar facilmente quem tinha maior ponto de ebulição. Outra coisa, vê a letra D. O ponto de ebulição dele é de 58 graus Celsius. E o ponto de ebulição dessa, que é mais esférica, vê como é que cai? 50 graus Celsius. Tranquilo? Entenderam? Deixa eu mostrar agora uma questão que caiu numa prova de vestibular há alguns anos e o gabarito dela estava errado. Eles colocaram assim, ó, vou botar aqui uma letra A, tá, vou colocar aqui, ó, CH3, CH2,
CH2, CH2 e CH3. E vou colocar uma letra B, tá? A cadeia principal aqui vai ser igual, tem a mesma quantidade de carbonos. Cuidado para não confundir agora, tá? Vê só. E ele perguntava quem tinha maior ponto de ebulição, tá? Aí você vai dizer, é de cadeia normal. Mas, pessoal, cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Quem fez a prova de vestibular não é que ele não saiba, não. Mas na hora, o que é que ele quis fazer? Ele quis pegar esse carbono aqui, ó, quis ramificar, mas esqueceu de tirar esse carbono, vê? Observa agora. Essa primeira tem 1, 2, 3, 4, 5. A fórmula dele vai ser C5H12. A letra B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fórmula vai ser C6H14. Então, é o primeiro caso, maior cadeia, maior massa. Então, aqui, ó, no vestibular eles colocaram letra A, maior ponto de ebulição do que B. Depois mudaram a resposta, lógico, né? Então, B, por ter maior massa, maior cadeia, tem maior ponto de ebulição, tá? Do que a letra A. Só para você ter uma ideia, para confirmar isso, a letra A, o ponto de ebulição dela é de 36 graus Celsius. E a letra B, o ponto de ebulição é de 60 graus Celsius. Então, a gente está certo. A letra B tem maior ponto de ebulição do que a letra A. Logicamente, essa prova de vestibular ela foi trocada a resposta, tá certo? Depois eles mudaram, logicamente, corrigiram isso aí. Bem, pessoal, viram aí como é tranquilo? É fácil, ponto de ebulição. Daí a gente vai relacionar depois com outras funções, tá certo? Vamos agora para a parte de exercício, né? Vamos em frente. Primeira questão. Observe atentamente os hidrocarbonetos abaixo. Aí tem 1, 2, 3 e 4. Tem assim, a ordem crescente do ponto de ebulição dos hidrocarbonetos dados é... Olha, se é a ordem crescente, deixa eu marcar aqui. Ordem crescente, tá? Então, do menor para o maior. Eu vou ter aqui, ó. Primeiro composto. Tá? O primeiro eu vou desenhar aqui no final. Esse primeiro composto. Vou colocar CH3. Ó, eu tenho 4 vezes CH3 ligados a um carbono. Ok. O segundo composto eu tenho, tá, mas aqui abaixo, ó, CH3, CH2 3 vezes. Ó, CH2 3 vezes e tem um CH3. O terceiro composto tem um CH3, CH2 2 vezes e CH3. E o quarto composto eu vou ter CH3, CH2 e um CH, observa, esse CH está ligado a 2 CH3, vou botar aqui um embaixo e um ao lado. Bem, ele quer a ordem crescente, do menor para o maior. Pessoal, vê bem, menor cadeia, menor ponto de ebulição. Eu tenho o primeiro composto com 5 carbonos, o segundo composto com 5 carbonos, o terceiro composto com 4 carbonos e o quarto composto com 5 carbonos. Então, logicamente, o composto 3 é o que tem menor ponto de ebulição. Vou botar aqui, ó, 3 tem menor ponto de ebulição. Por quê? É menor cadeia. Depois, lembra, cadeia normal tem maior ponto de ebulição do que a cadeia ramificada, porque quanto mais ramificada, menor sua área superficial. Então, menor a interação entre as moléculas, ou seja, a força intermolecular vai ter menor intensidade, tá? Então, vê só, aqui, depois vai vir o 1. 1 porque é o mais ramificado. Vê, primeiro, eu peguei aqui o 3, porque o 3 é menor massa. Depois, o composto 1, 2 e 4 são isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, né? Tem C5H12. Então, deles, o mais ramificado é o primeiro. Então, ele vai ter menor ponto de ebulição. Depois, qual é o outro ramificado? É o 4. Então, vê, 3, 1, 4. E, por último, veja, a cadeia normal com 5 carbonos, que é o 2. Então, a ordem crescente vai ser 3, 1, 4 e 2. Letra A. Letra A para a questão número 1. Viu como é fácil? Pronto, ponto de ebulição é isso, não tem dificuldade não. É só 10. Vamos lá agora para a questão de número 2. Questão do Enem. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo,
eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperatura. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a faixa de temperatura até 20 graus Celsius, gás natural e gás de cozinha, que é o GLP, de 30 a 180 graus Celsius a gasolina, de 6 a 12 carbonos. Aqui a fração 3, 170 a 290 graus Celsius, que é o querosene, de C11 a C16. E a fração 4, 260 a 350, que é o óleo diesel, tá? C14 a H18. Então, vê só. Na fração 4, tá? A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Letra A, suas densidades são maiores. Letra B, o número de ramificações é maior. Aí a gente não está vendo o número de ramificações, está vendo só o tamanho da molécula. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. Letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Pessoal, veja, quanto maior a cadeia, tá? Maior cadeia, maior massa, maior atração entre as moléculas. Lembra que aqui são hidrocarbonetos, são moléculas apolares, né? Eu tenho aqui o chamado dipolo instantâneo e o dipolo induzido, tá? Então, isso aí é a atração entre as moléculas. Então, a intensidade das forças ela vai ser maior, mais difícil de quebrar. Então, ó, veja, questão número 12, questão do Enem, fácil, letra D. Questão 2, questão do Enem. Questão 3. Abaixo temos dois compostos isômeros. O que são isômeros? São compostos que têm a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Então, abaixo temos dois compostos isômeros. O butano, deixa eu aqui marcar. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, o butano e o metilpropano, com as suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição. Perfeito. Tenho aqui, ó, o butano, que é o primeiro, tá? Butano, que é esse aqui, com ponto de fusão e o ponto de ebulição. E aqui, veja, o metilpropano, ou 2-metilpropano, tanto faz, o isobutano, tanto faz, tá? Que é uma cadeia ramificada, com seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, C4H10, os pontos de fusão e ebulição são diferentes, lógico. Essa propriedade aumentou no caso do butano, pois, letra A, possui massa molar maior? Não, a massa é a mesma. A fórmula é C4H10, ó. C4H10, então tem a mesma massa, então falso. Letra B, possui menos grupos metila, CH3. Esse aí, veja, não é o fator não, tá certo? Letra C, a sua cadeia principal é maior. Calma, vamos ver. Letra D, possui maiores interações de ligações de hidrogênio. Pessoal, ele não forma ponto de hidrogênio, não forma ligação de hidrogênio. São moléculas apolares aqui. A ligação de hidrogênio vai ocorrer com moléculas polares. E a letra E, sua cadeia normal, sem ramificações. Vê, eu sei que confunde um pouco aqui, ó, falando na letra C, que a sua cadeia principal é maior. Mas vê bem, não é o fato da cadeia principal maior. Por quê? Eu podia ter uma cadeia principal menor, ter mais ramificações, entendeu? Ou podia ter uma cadeia principal maior, com mais ramificações, ou a massa molar menor. Então, isso aí varia. Com quem eu estou comparando, logicamente. No caso aqui, o correto vai ser a letra E. Mas é porque a letra E? Lembra, sua cadeia normal, sem ramificações. Por quê? As cadeias que são ramificadas têm menor área superficial. Tá? Quanto mais esférica for a cadeia, quanto menor sua área superficial, menor sua intensidade. Lembra que são moléculas apolares dos hidrocarbonetos. Qual é o tipo de força que ele é ligado? É dipolo induzido, ou dipolo instantâneo. Então, questão número 3, letra E. Cadeia normal tem maior ponto de ebulição que a cadeia ramificada. Lembrando que aqui tem que ter a mesma fórmula molecular, tá certo? Tem que ter a mesma massa. Então, questão número 3, letra E. Bem, agora vamos para a questão número 4. A temperatura de ebulição em compostos orgânicos é influenciada por dois fatores: o tipo de interação intermolecular, ou seja, a força entre moléculas, e o tamanho da molécula. A ordem crescente da temperatura de ebulição das substâncias abaixo é: eu tenho aqui o propano, o propanol,
o etano e o propano 1,2-diol. Você fala, Ed, mas a gente viu ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, aqui a gente está vendo álcool. Pessoal, não se preocupe, tá? Não se preocupe, a base é a mesma e vocês vão acertar tranquilamente. Vamos lá montar a estrutura. Propano, eu tenho um alcano, tá? Tem um alcano aqui, ó, com 3 átomos de carbono. Então aqui, ó, o propano. Depois o propan-1-ol. Propan-1-ol, ele é um álcool. Um álcool também com 3 carbonos. O etano é um hidrocarboneto, um alcano, com 2 carbonos. E o propano 1,2-diol é um álcool com 2 hidroxilas. Uma no carbono 1 e uma no carbono 2. Vê, a questão ela pede a ordem crescente da temperatura de ebulição. Deixa eu mudar aqui a cor. Vê só, crescendo do menor para o maior. Quando eu comparo álcool, tá, e alcano, quem tem maior ponto de ebulição é o álcool. Por quê? Porque o álcool forma uma ligação de hidrogênio, ou seja, ponte de hidrogênio. Só para você ter uma ideia. Vamos imaginar que eu estou aqui parado, tá? Estou aqui, ó. Você vem e esbarra em mim. É mais fácil que eu caia. Se eu segurar em alguém, você vai ter que esbarrar em mim com mais força. Porque eu estou segurando, estou preso. Então as moléculas de álcools, elas vão ser presas. Por que os álcools serão presos? Porque ele forma uma chamada ligação de hidrogênio, que é a força intermolecular. Isso aumenta o ponto de ebulição da molécula. Já os alcanos são hidrocarbonetos, são apolares. O tipo de força que ocorre em alcano é dipolo instantâneo induzido. E a ligação de hidrogênio ela é mais forte quando eu comparo com a dipolo induzido. Então veja, quem tem menor ponto de ebulição? O alcano. E principalmente o alcano de menor massa molar, que está aqui, ó, que é o 3, é o etano. Depois, qual é o outro alcano? É o 1, que é o propano. Depois, eu vou para o álcool. Eu tenho o propan-ol, que é o 2, e tenho o propano 1,2-diol, que é o 4. Mas aquele que só tem um grupo OH é o 2. E por último, ó, o 4, que tem 2 grupos OH, que vai ter maior ponto de ebulição. Tá? Então, vê, 3, 1, 2 e 4. 3, 1, 2 e 4, letra B. Questão número 4. Viu? Você viu somente a parte de alcanos, ou seja, de hidrocarbonetos. Você já conseguiu comparar, já conseguiu entender uma questão onde a gente relaciona com álcool. É fácil, né? É só 10, é fácil demais. Questão número 4, letra B. Questão de número 5. Analise as afirmativas sobre os hidrocarbonetos e responda com a soma das alternativas corretas. 02. O ponto de ebulição de uma série de hidrocarbonetos aumenta com o aumento da cadeia. Perfeito, está correto. Verdadeiro, pessoal. Está verdadeiro. Quanto maior a cadeia, maior a massa, maior a intensidade das forças intermoleculares, maior o ponto de ebulição. Verdadeiro. 04. Hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Perfeito, ó. Carbono e hidrogênio. Eu chamo também de carboidratos. Cuidado para não confundir. Não são carboidratos, são carboidratos ou hidrocarbonetos. Verdadeiro, o 04. 16. Os hidrocarbonetos são compostos apolares, certo? E por isso solubilizam-se facilmente em água. Opa, tá errado, aqui tá falso. Tá falso, pessoal. Por quê? A água é polar e o hidrocarboneto é apolar. Então, os hidrocarbonetos não serão solúveis na água. Então, falso o item 16. Eu tenho até agora aqui, ó. Tá correto. O 02, o 04. 32. A interação intermolecular entre moléculas de hidrocarbonetos são do tipo dipolo induzido. Verdadeiro também. Dipolo induzido ou dipolo instantâneo? Também está verdadeiro. O 32. Então, vou ter aqui, ó, somando 38. Ok? Tá certo. 02, 04, 32. Então, aqui, ó, 02, 04, 32. Estão corretos. Pessoal, questão número 5, o somatório deu 38. Bem, pessoal, por hoje é só. Vimos hoje a parte de ponto de ebulição dos hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham aprendido, né? Tenham entendido legal os hidrocarbonetos, o ponto de ebulição. E vamos esperar aí a próxima aula, tá certo? Até lá!